Então hoje a gente pode conversar um pouquinho sobre um dos temas mais comentados dessa última semana, que sem dúvidas nenhuma foi um assunto que repercutiu bastante, tanto nos telejornais quanto nas redes sociais, que foi justamente a prisão do ex-assessor do agora senador Flávio Bolsonaro, mas que à época era deputado estadual na Alerj, certo? Ficaram algumas questões relativas a essa prisão, sobretudo no que tange ao motivo que levou essa decisão da 27ª Vara do Rio de Janeiro na figura do juiz Flávio Tabaiana, esses motivos que levaram a essa decisão de prisão preventiva, o que significa que, diferente do que circula nas redes sociais, o Queiroz não estava foragido, certo? Ele não estava foragido porque ainda não havia um pedido de prisão emitido, né, contrário à pessoa dele. E isso significa que ele ainda não tinha nenhum impedimento, né, nenhum impeditivo de circular livremente pelo território brasileiro como todo e qualquer cidadão do nosso país. Então, por isso que ele se encontrava lá em Atibaia e não pode, a priori, ser considerado um foragido. Mas, embora a gente leve tudo isso em consideração, um fato muito curioso é que ele alegou que não compareceria às convocações de oitiva do Ministério Público do Rio de Janeiro para prestar esclarecimentos, porque ele se tratava de um câncer na próstata, ele teve um problema na próstata, que foi tratado no hospital israelita Albert Einstein, e depois desse tratamento todo dele, ele desapareceu, né? Não compareceu às outras solicitações do Ministério Público e sumiu no mapa, certo? Inclusive o Ministério Público foi atrás do Queiroz, a defesa dele, que é feita pelo advogado Cata Preta, um advogado bastante renomado, bastante conhecido em São Paulo, a defesa dele alegou que ele se encontrava em um hotel nas proximidades do Morumbi, que é justamente próximo do Hospital Albert Einstein. Isso facilitaria o trânsito dele no tratamento, né? O Ministério Público foi até esse hotel. Quando chegou lá, o gerente se mostrou perplexo. Ele falou: eu nem conheço essa pessoa, eu nunca vi, ela jamais esteve hospedada aqui no nosso hotel, não sei nem quem é Fabrício Queiroz. E aí isso acendeu uma luzinha vermelha para o Ministério Público. E peraí, se ele não deve, por que mesmo que a defesa dele mentiria pra gente, né? E aí deu-se início a uma série de investigações e buscas e apreensões, enfim. E a gente sabe que ele foi encontrado justamente por conta de um relato anônimo de uma pessoa, de um morador que morava ali nas proximidades do sítio em que ele foi encontrado, que também era um escritório de advocacia em Atibaia. Curiosa essa pontuação sobre o escritório de advocacia, porque a gente lembra que, segundo a Constituição, os escritórios de advocacia possuem uma maior inviolabilidade, no sentido de serem transgredidos, de serem invadidos pela polícia, justamente em respeito aos documentos, às provas que ali existem, no caso dessas pessoas que estão em processo de investigação. E talvez por isso que o Queiroz estava justamente naquele local, porque sabia que muito dificilmente ele seria encontrado por ali. Mas, graças a um relato de um dos moradores, de alguém que passava pela rua e o reconheceu, isso foi possível, certo? Eu vou reiterar que, embora o Queiroz não seja foragido, a esposa dele, a dona Márcia, agora se encontra foragida porque já existe um mandato expedido para a pessoa dela cumprir uma pena, que também é preventiva, porque ela está diretamente ligada nesse trâmite de tentativa de obstrução de justiça. Então vale lembrar que o casal, os dois, assim como a filha dos dois, uma é um pouco menos envolvida, mas vamos considerar a família toda, tentaram reiteradas vezes, né, e diuturnamente na verdade, atrapalhar e causar uma espécie de imbróglio para o Ministério Público à medida que tentavam forjar a todo custo provas na Alerj que injustificassem o processo, né, ali das rachadinhas.
Então o Queiroz ligava para funcionários antigos de 2017, de 2016, de anos passados, pedindo para que eles fossem até a LERJ assinar pontos eletrônicos que até então não estavam assinados, e isso claramente atrapalha o processo de investigação da polícia, certo? Além disso, ele também pedia para que essas pessoas que eram solicitadas para depor no Ministério Público não comparecessem, e inclusive essas pessoas acabavam ouvindo e obedecendo esses pedidos, essas solicitações dele, e não iam mesmo depor. E o que é mais grave de tudo isso é que durante todo o tempo ele manteve estrita relação com as milícias do Rio de Janeiro. Inclusive ele era bastante amigo de duas pessoas simbólicas na investigação da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que é o Rony Lessa, que inclusive já está preso porque é considerado o maior suspeito, e o Adriano da Nóbrega, que não está preso porque faleceu numa empreitada que a polícia realizou no município de Esplanada, lá na Bahia, e ele acabou falecendo em função disso. Mas a gente está falando de uma tríplice miliciana, todos eles envolvidos, né, no caso da Marielle Franco, seja direta ou indiretamente, como no caso do Queiroz, mas já declaradamente assumidos nesse momento, né, de bastante sensibilidade da Alerj. E vale lembrar também das discussões que a Marielle e o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, mantinham, eram muitas, inclusive uma delas ocorreu no 9º andar, lá onde ficam os gabinetes. Os assessores de ambos brigaram, né? Depois disso houve uma sessão ali, isso aconteceu à tarde, então à noite houve uma sessão. O Carluxo não deixava a Marielle assumir a tribuna, que era um posto que ela tinha toda a autonomia e todo o direito de estar, porque ela foi uma vereadora democraticamente eleita, ele não deixava ela assumir esse posto. Assim que ela assumiu, ele não parava de interrompê-la, inclusive a gente tem aquela fala dela bastante significativa, porque foi uma das últimas, em que ela diz que não vai ser interrompida e que é para respeitarem uma mulher democraticamente eleita, né? Então, depois de tudo isso, dessas relações que foram mantidas entre a família Bolsonaro, Rony Lessa, Adriano da Nóbrega e o próprio Fabrício Queiroz, que era muito íntimo há mais de 30 anos dos Bolsonaros, a gente tem essa bravata das rachadinhas. E aí vale fazer um parênteses aqui de como é que funcionava esse sistema, né? O principal investigado nesse caso é o Flávio e depois subsequentemente o próprio Queiroz, porque era ele quem fiscalizava e quem controlava o fluxo dessa grana, né? Porque no que consiste a rachadinha? A Câmara lá dos deputados estaduais, no caso a LERJ, faz um pagamento de verba para esses deputados conseguirem cumprir com suas obrigações, tanto orçamentárias dentro do gabinete, quanto de pagamento de funcionários, e por alguma razão declara-se um valor X para a LERJ, e no momento de acerto, né, desses funcionários, vamos supor que assim, a verba seja de 100 mil reais, a gente dá 10 para cada um, só que aí sobra uma quantia lá, um tanto. Esse valor que sobra, ao invés de ser devolvido, é distribuído entre esses funcionários. Então vamos supor que se eu ganhava 10, agora eu vou ganhar 15, todo mundo vai ganhar 15, só que isso é só para eu garantir essa grana da LERJ. Porque depois que eu garantir essa grana, os funcionários, ou eu no caso, não fico com os 15, eu fico com o que é o meu salário e eu devolvo essa parte para o deputado que conseguiu a grana no final das contas, certo? E era justamente o Fabrício Queiroz que cuidava dessas operações financeiras. Ele recolhia esses montantes que eram entregues para os funcionários, recolhia de volta, tomava de volta e distribuía para o presidente, no caso, porque o maior dos depósitos foi feito justamente na conta da primeira-dama, que na época não era primeira-dama ainda, os 48 depósitos de R$2.000, e além da conta do presidente e da primeira-dama, também dos filhos
envolvidos também nesse processo, principalmente o Flávio, né? E então a gente tem todo esse trâmite das rachadinhas, a gente também tem o envolvimento do Queiroz diretamente naqueles processos de lavagem de dinheiro por meio de aquisições imobiliárias do Flávio. Então o Ministério Público desconfiou, e o COAF também, né, desconfiou dessas movimentações financeiras do Flávio, porque ele movimentava muito mais do que aqueles provimentos que ele obtinha através da função de deputado. Comprava, inclusive teve uma compra dele que girou em torno de 675 mil reais, que foi uma venda dupla que ele realizou para alguma pessoa, e essa pessoa efetuou o pagamento para ele, e dali ele já lavou esse dinheiro, lavou, e aí no final das contas ele tinha um patrimônio muito maior do que era possível dentro daquelas condições salariais dele, né, enquanto funcionário público da Assembleia Legislativa, o que também acendeu outro sinal vermelho. Inclusive ele usava uma outra modalidade de lavagem de dinheiro, que era justamente a Copenhagen, uma loja, né, num shopping no Rio de Janeiro, onde ele e a esposa pagaram uma quantia equivalente a R$1 bilhão pela franquia, né, e lavavam o dinheiro dessa forma. A justiça achou bastante estranho que na época de Páscoa o número de vendas via cartão de débito e de crédito cresceram assombrosamente e não havia nenhuma venda em dinheiro, né, porque essas vendas evidentemente já eram exauridas dali, já eram escoadas de uma outra forma, que já saía sem nem mesmo ter entrado, né? E então ficou bastante reconhecido esse processo da chocolatada, né? Que fazia referência justamente a essa franquia da Copenhagen adquirida pelo Flávio e pela esposa. Então a gente tem uma série de assuntos, né, que são referentes a uma suposta conduta não correspondente com os termos da lei ou corrupciosas, né, corruptas mesmo por parte desse integrante da família. E lógico que cada um deles vai ter a sua própria sessão, o Carluxo lá com o gabinete do ódio e os bots que ele se utiliza no Twitter, né? Cada um responde a um X de acusações, então todos de alguma forma, com exceção da Laurinha que ainda não deu tempo, respondem a algum tipo de acusação, né? Que de alguma forma indignifica e danifica a nossa democracia, que já é tão frágil, né? Por que eu digo que o presidente Bolsonaro se encontra agora num momento bastante delicado, bastante peculiar, eu diria, e acuado? Porque o Centrão cobra incessantemente coisas dele, né? Favores, trocas, cargo, apoio e tal, e evidentemente isso é interessante para ele porque em algum momento isso voltará, provavelmente numa futura questão de instauração de processo de impeachment. Ele tem votos favoráveis caso ele faça esse agrado, esse afago para o Centrão, mas ele se encontra também bastante preocupado com a questão do Queiroz, porque o Queiroz já disse que por ele fica preso sem problemas nenhum, né? Mas ele não gostaria de ver, em hipótese alguma, a família dele presa, as duas filhas e a esposa. E para evitar que isso aconteça, ele é capaz inclusive de participar de um processo de delação premiada, o que claramente exporia, né, jogaria aos quatro ventos algumas coisas que não são muito interessantes para o presidente e para a família dele, que sejam de conhecimento público e notório, né? Então, essa relação que o Bolsonaro agora vem tentando construir com o Centrão, embora ele se encontre bastante acuado, é movida também por uma questão de interesse futuro, uma possível instauração de processo de impeachment, e é um preparo também para a campanha eleitoral, que embora ele diga que ele não tenha pretensão alguma de concorrer à reeleição, a gente sabe que ele já se antecipa em uma série de questões, porque ele sim intenciona participar desse processo
né, diferentemente do que ele fala. Aliás, ele é bastante conhecido pela inverdade nas coisas que diz e principalmente pela falta de lealdade com essas pessoas que o cercam em algum momento, né? Então é uma tendência bolsonarista abandonar as pessoas às traças, aquelas que em algum momento foram braços direitos. Então, vide Sérgio Moro, vide Roberto Alvim, o próprio Adriano, o Queiroz e tantos outros, né, que a Regina Duarte e por aí vai. Então, no momento que é útil para a narrativa do presidente, ele dá todo apoio e dá todo o crédito. No momento que passou aquela utilidade toda, ele simplesmente rompe esses vínculos de lealdade e espirra, né? E aí, então a gente aguarda a finalização desse processo todo. Vamos ver se o Queiroz abre a boca ou não, né? O Bolsonaro torce para que isso não aconteça, assim como toda a família e uma série de outras pessoas que estavam envolvidas ali, que sabiam disso lá na Alerj. E a gente vai acompanhando aos pouquinhos. Eu acredito que conforme novas atualizações apareçam na mídia, né, e não só nessa mídia que a gente diz que é uma mídia barata que informa por cima, mas numa mídia que se preocupa em passar com detalhes as informações, né, eu volto aqui e faço algumas atualizações a respeito desse caso. Por hora, basta a gente saber que o Queiroz está preso preventivamente, ele ainda não foi culpado por esse inquérito que julga a questão das rachadinhas, ele só está preso preventivamente porque ele estava atrapalhando reiteradamente, né, não parava de se meter, né, de fazer ali o trâmite dele todo para que o Ministério Público não alcançasse efetividade nessa investigação, certo? Então é isso, eu aguardo novas informações, caso já receba algum tipo delas ou acompanhe alguma atualização dos telejornais e dos próprios veículos do governo mesmo. O Diário Oficial da União é uma boa pedida para esse momento, não em relação ao Queiroz, evidentemente, mas sobretudo das decisões que virão em função desse episódio por parte do presidente, né? Inclusive a gente aguarda a nomeação do ministro da Educação, o outro já caiu fora, já está lá nos Estados Unidos, que a gente sabe que foi bastante arquitetadinho, não tem nada aí de mal feito. O Bolsonaro esperou muito bem ele chegar em Miami. No momento em que ele chegou em Miami é que o Bolsonaro emitiu numa sessão extra do Diário Oficial da União a exoneração do Weintraub. Então foi tudo muito bem arquitetado.